vaso de alabastro. É conhecido entre os cristãos por ter sido o tipo de recipiente utilizado para portar óleos ou essências em algumas passagens do Novo Testamento. Diante disto, muitos ficam curiosos sobre como era esse vaso e o que significa alabastro. Neste texto, iremos entender um pouco melhor o que é o vaso de alabastro, o que significa alabastro e o que era o vaso de alabastro. Originalmente, a forma neutra do grego alabastros era usada para designar um frasco de alabastro que possuía um gargalho comprido, que, quando o conteúdo era utilizado, tal gargalho era rompido. Geralmente, o conteúdo armazenado nestes frascos eram óleos e essências. Ao mesmo tempo, também era utilizado para se referir a qualquer frasco que possuía o formato indicado acima, não importando o material de que tivesse sido fabricado. Tratando-se do próprio alabastro, este era uma variedade de carbono de cálcio produzido por depósito natural e hidratado. Existe uma diferença entre os alabastros da antiguidade e os mais modernos. Os alabastros modernos é o tipo de gesso, sendo uma pedra mais mole. Já os alabastros da antiguidade, hebraico, shelal ou shei, geralmente era de mármore, composto de calcita, e esse material em sua forma pura tem uma cor branca e translúcida. Geralmente o alabastro era encontrado em regiões calcárias, em cavernas e locais próximos de nascentes. Estes materiais eram muito utilizados na escultura de estátuas e na fabricação de vasos, frascos, caixas, garrafas e recipientes em geral. Havia vasos de alabastro fabricados na região da Palestina com pedra escavadas no Vale do Jordão. Outros eram importados do Egito, sendo estes mais valiosos. O vaso de alabastro no Novo Testamento encontramos algumas passagens que fazem referência à utilização do vaso de alabastro. A primeira está no Evangelho de Mateus, quando Jesus é ungido em Betânia. Aproxima-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derrama-lo sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Mateus 26 e 7. Nos Evangelhos de Marcos, capítulo 14, versículo 3 ao 9, e João, capítulo 12, 1 a 8. Encontramos um texto paralelo ao Evangelho de Mateus, do caso da referência de Marcos. Trata-se de ser percebidas. Porém, num detalhe entre conflito com os textos de Mateus e Marcos. Alguns argumentam que na narrativa de João é dito que a mulher ungiu os pés de Jesus, quando em Mateus e Marcos relatam que o líquido foi derramado sobre a sua cabeça. Porém, é possível que ele tenha derramado tanto bálsamo em Jesus que o líquido escorreu até mesmo pelos pés dele. Sobre isso, João escreveu que havia uma libra de bálsamo de nardo puro. Essa medida equivale a algo em torno de 450 gramas de perfume, o suficiente para cobrir Jesus. Saiba mais sobre os pesos e medidas da Bíblia. Esta mulher que aparece anônima nos Evangelhos de Mateus e Marcos e no Evangelho de João é identificada como sendo Maria, irmã de Marta e Lázaro, aquele que foi ressuscitado. O líquido que ela carregava, o vaso de alabastro, era
nardo puro. O nardo, que um perfume raro, foi de raízes de uma planta nativa do Himalaia, nos tempos bíblicos, que era importado justamente em frascos selados de alabastro, que eram abertos apenas em ocasiões muito especiais. Temos uma fala de Judas, onde ele estipula o preço desse perfume em 300 dinários, que equivalia a um ano de salário de um trabalhador da época, ou uma simples curiosidade, 10 vezes mais do que o valor que ele mesmo recebeu para atrair Jesus. Bendito é o nome do Senhor Deus. Mas iremos ler, irmão, alguns textos da palavra de Deus. Vamos ler, bendito é o nome do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 3, que nos diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Diziam umas a outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Bendito é o nome do Senhor Deus. Também iremos nós testificar sobre este assunto em João capítulo 12, versículo 1 a 8, que nos diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa de um cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixa para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Também queremos ler, irmãos, no livro de Esther, capítulo 1, versículo 6, sobre este assunto do alabastro. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul, leste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata sobre um pavimento, por fim, de mármore e de alabastro e de pedra preciosa. Bendito é o nome do Senhor Deus. Falando sobre este recipiente que Judas questionou de ter derramado em Jesus Cristo, aleluia, antes mesmo dele morrer, Maria fez o seu embalsamento antecipado, aleluia. Ela deu a Jesus o melhor, empenhou não simplesmente foi o unguento, mas o melhor da alma, do espírito, daquilo que ela necessitava, da adoração, do louvor, em dizer que ele era o único que precisaria ser embalsamado antes da sua sepultura, até após a sua sepultura. Elas também se preocuparam, as mulheres, de embalsamá-lo. Foram até ao sepulcro, mas umas perguntaram a outra: quem nos removerá a pedra? A preocupação ali era com a pedra, mas a questão era com o embalsamento de Jesus, antes e após
a morte de Jesus. Jesus estava sendo, aleluia, cuidado. Receberá um cuidado específico quando muita gente não se preocupa de dar o melhor de si, que é a alma, o espírito, o corpo, o tempo, que não se preocupa em sequer parar um pouco para analisar a sua vida como está espiritualmente, fisicamente diante de Deus. Se preocupa sim com o seu bem-estar, com o seu ego, com sua família, simplesmente esquece que há um Deus nos céus, que há um Jesus Cristo à destra do Pai, que há o Espírito Santo de Deus que habita entre nós, que espera de nós que nós abramos nosso coração, rasgamos-nos, como faziam os antigos, se humilhavam, jogavam cinza sobre as suas cabeças e rasgavam as suas vestes e colocavam saco sobre si e deitava o rosto no chão, como um símbolo de humilhação, de arrependimento, em nome de Jesus.